Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa terceira aula da disciplina Mercado Financeiro de Capitais. Nessa aula que a gente tem muita coisa para ver e vamos falar basicamente da unidade 4 do seu livro, que é o mercado de ações. E a gente vai compreender o que é um IPO, compreender o que são e o que é e os tipos de ações que tem no mercado, identificar as formas de ganho com investimento em ações, identificar os custos envolvidos com investimento em ações e compreender tanto a análise técnica como a análise fundamentalista, que é uma escola de análise de investimento em ações. Então, vamos lá para entender aqui uma frase do Warren Buffett, o famoso Warren Buffett. Aí, o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Um pouco de uma crítica aí para as pessoas que ganham dinheiro fazendo trader, mas é só uma frase que eu trouxe aqui da pessoa que investe pensando mais no longo prazo, que é o caso do Warren Buffett, né? Construiu sua fortuna com base no investimento em ações. Mas só uma frase para a gente refletir sem estar criticando nenhuma escola de análise, ou a técnica ou a fundamentalista. E aí, o primeiro ponto é a gente entender o que é um IPO, o Initial Public Offering, ou seja, por que uma empresa lança ações por meio da Bolsa de Valores. Por que a empresa que não tinha ações passa a ter ações negociadas na Bolsa. E aí, vou tentar te explicar por meio de um exemplo hipotético aqui, não é um caso real, lembre-se, é um exemplo hipotético, só para você entender o conceito. Imagine que tem uma empresa aqui, vamos dizer a Unicesumar, que é a instituição que você estuda, e que a Unicesumar fez um plano de negócios e viu a possibilidade de expandir, crescer mais, abrir mais polos ou abrir mais instituições de ensino mesmo presencial ao longo do país, ou seja, viu a possibilidade de expandir, crescer cada vez mais. E para isso a Unicesumar vai precisar, sei lá, de 500 milhões, 1 bilhão de reais. Não vai dar para a Unicesumar ir ao banco e ir lá pedir 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, porque é uma operação que vai ser arriscada para o banco, né, emprestar essa grande quantia para a Unicesumar, e também não vai ser fácil conseguir esse dinheiro. Então, qual é a alternativa que a Unicesumar tem para captar esses recursos e expandir, crescer, se desenvolver? A alternativa é lançar ações por meio da Bolsa de Valores. E esse processo da Unicesumar, no exemplo fictício que eu estou dando, lançar ações pela primeira vez, ou seja, abrir capital na Bolsa de Valores, a gente chama de IPO, Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial. Primeira vez que a Unicesumar está lançando as suas ações, né? O momento em que a Unicesumar irá lançar as suas ações pela primeira vez no mercado, porque ela ainda não era uma SA, nesse exemplo que eu estou te dando. Então, o que é que a Unicesumar faz? A Unicesumar pega a empresa e fatia como se fossem vários pedacinhos, em pequenos pedaços. Essa menor fatia, ou seja, menor capital social de uma empresa, é chamada justamente de ação. Então, a Unicesumar, entre aspas, iria se fatiar em vários pedacinhos, ia pegar esses pedacinhos por meio da Bolsa de Valores e lançar no mercado para pessoas que tenham interesse em comprar essas ações, em ser sócio da Unicesumar, adquirir essas ações. Então, as ações nada mais são do que a menor proporção do capital social de uma empresa. E quando você compra uma ação, você se torna acionista, você se torna dono do negócio. Então, ao adquirir uma ação, você vai se tornar sócio da empresa, você vai se tornar sócio da Unicesumar, por exemplo. Então, a Unicesumar se fatia em vários pedacinhos, entre aspas, por meio da Bolsa de Valores, lança essas ações no mercado. Quando ela lança essas ações no mercado, os investidores vão adquirir essas ações, vão comprar essas ações. E esse dinheiro do lançamento da ação, ali feito pela primeira vez pela Unicesumar, feito no IPO, esse dinheiro vai para o caixa da empresa.
E quando esse dinheiro vai para o caixa da empresa, quando você tem a sua oferta inicial de ação, a gente chama isso de mercado primário, ou seja, no mercado primário, o dinheiro da compra das ações se direciona para o caixa da empresa. Agora o Sesumar vai ter seu 1 bilhão, sei lá, o valor que ela necessita para ampliar, para fazer esses projetos, vai lá, faz os projetos, amplia, e as pessoas que compraram a ação se tornaram sócia da empresa Unicesumar, se tornaram sócio do negócio da Unicesumar. E aí quando a Unicesumar vai lançar ações no mercado, lembrando que aqui é um exemplo fictício, né? Quando a Unicesumar vai lançar ações no mercado, ela pode lançar ações ordinárias e ações preferenciais, que são os dois tipos de ações que a empresa consegue disponibilizar no mercado. Então espero que tenha ficado claro aqui. A ação nada mais é do que a menor fatia do capital social da empresa. A empresa lança ações por meio da Bolsa de Valores, as pessoas compram, os investidores compram, eu, você podemos comprar. Esse dinheiro, quando a empresa lança ações, esse dinheiro vai para a empresa, porque a gente fala que o lançamento de ações ocorre no mercado primário, porque as ações estão sendo disponibilizadas e quando as pessoas compram essas ações, o dinheiro vai para a empresa. Isso é importante entender. No mercado primário, o dinheiro da compra da ação vai para a empresa e já te explico melhor porque é importante entender isso. E aí as ações podem ser tanto do tipo ordinárias quanto do tipo preferencial. E aí tem diferença entre ação ordinária e ação preferencial. Nas ações ordinárias, elas garantem o direito a voto nas assembleias aos acionistas. O que é isso, né? As pessoas que têm ações ordinárias vão poder votar na Assembleia. A empresa, para tomar determinada decisão, ela pode colocar essa decisão para a Assembleia Geral dos Acionistas. E as pessoas que têm ações ordinárias vão votar, vão ter uma participação por meio do voto nessas decisões. Só que o peso do voto é proporcional à quantidade de ações que você tem. Quanto mais ações você tem, maior peso tem o seu voto nas assembleias. Então isso é bem interessante quando você vê que a gente chama de empresa de capital misto, as empresas públicos-privadas. O que é isso? Alguns exemplos para você. Banco do Brasil, Petrobras. São empresas privadas listadas na Bolsa de Valores, mas quem tem a maior parte das ações ordinárias é o governo federal. Então, quando tem alguma decisão para ser tomada na empresa, como o governo federal tem a maior parte das ações ordinárias, ou seja, as ações que dão direito a voto, que dão direito a votar determinadas decisões na empresa, como o governo federal tem a maior parte desse tipo de ação, é ele que vai decidir. Tem algo para ser votado, como, por exemplo, trocar um presidente da empresa. Vai ser votado na Assembleia Geral dos Acionistas. Como o governo federal tem a maior parte das ações ordinárias, quando ele vota, o peso do voto dele é maior e as decisões são tomadas pelo governo federal. Por isso que a gente fala empresa público-privada. Empresa privada é listada na bolsa, mas quem manda é o governo federal. Então essa é uma das grandes vantagens aí das ações ordinárias. Já as ações preferenciais não têm esse direito a voto, né? Quem tem ação preferencial não pode votar na Assembleia dos Acionistas. Tem preferência no recebimento de dividendos em relação às ordinárias, ou seja, se tiver uma possível liquidação da empresa, ou se a empresa ficar ali sem saber se vai distribuir os dividendos para tanto preferenciais quanto ordinários, os preferenciais sempre vão ter preferência nos dividendos. Os preferenciais também podem receber 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias. Pode receber, não é obrigatório, algumas empresas pagam e outras não. Um exemplo é o Bradesco aí, geralmente ele paga 10% a mais de dividendos para as ações preferenciais do que para as ações ordinárias, mas é a empresa que decide. E caso a empresa fique 3 anos sem distribuir dividendos, os acionistas preferenciais passam a ter direito a voto. Isso aconteceu com a Oi em 2017, se não estou enganado. Os acionistas preferenciais puderam votar na recuperação judicial da Oi porque ela não estava distribuindo dividendos, né? Puderam votar na Assembleia quando teve os votos referentes à recuperação judicial da Oi. Beleza? Então, essas aí são as diferenças básicas desses dois tipos de ação. A gente tem também as Unites, que são pacotes de ações contendo tanto ações ordinárias quanto preferenciais, sendo assim compostas por mais de uma classe de valores imobiliários. A Unite vai pegar as ações ordinárias e preferenciais e fazer um pacote. Dentro de uma Unite você pode ter, por exemplo, 2 ações preferenciais, 1 ordinária, 3 ações preferenciais, 2 ordinárias, ou seja, são pacotes que as empresas podem fazer e disponibilizar no mercado. É um tipo aí de negociação que acontece com as ações também. E aí, quando você vai negociar as ações, você vai ter que colocar o código da empresa seguido de um número. E esse número vai dizer se a ação é ordinária, preferencial ou Unite. Normalmente você tem quatro
4 letras, o código, e o número 3, 4 ou 11. Normalmente acontece assim. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a BEV3, são as ações da Ambev. Quando eu tenho o número 3, isso quer dizer que a ação é ordinária. ITSA3, as ações da Itaúsa, ordinária. 3 quer dizer ordinária. GRND3, são ações ordinárias da Grendene. Então, quando eu tenho as letras seguidas do número 3, são ações ordinárias. Quando eu tenho as letras seguidas do número 4, representam ações preferenciais. Petri 4 são as ações preferenciais da Petrobras, BID 4 são as ações preferenciais do Banco Inter, BBDC 4 são as ações preferenciais do Bradesco. E as United são as letras seguidas aí do número 11. Então, se eu tenho SAMB 11, são as United do Banco Santander, TAE 11 são as United da empresa de energia elétrica Taesa. Então, dessa forma, você consegue identificar a ação por meio do código de negociação. Quando você for comprar a ação no home broker, você vai ter que digitar esse código lá para negociar as ações. Lembrando que final 3 ordinárias, final 4 preferencial, final 11 Unites. Beleza, você entendeu aqui porque as empresas lançam ações no mercado e os tipos de ações e a diferença entre esses tipos de ações. E aí o que é que acontece? A pessoa que, ligamos lá no exemplo da Unicesumar, comprou as ações no Unicesumar por meio do IPO, ou seja, a Unicesumar lançou as ações, você ou eu fomos lá e compramos essas ações. Temos essas ações para nós agora. Como ocorreu um IPO e foi no mercado primário, o dinheiro da compra da ação foi direto para a empresa fazer seus projetos. Só que aí, quando você ou eu já temos posse das ações, a gente pode revender essas ações para outra pessoa. Digamos que eu comprei a ação do Sesumar por R$10, em determinado momento no mercado, tem pessoas que pagariam R$20 por essa ação. Então eu pegaria essa ação que eu comprei por 10 e venderia por 20. Então quando os investidores têm as ações, por meio da corretora, eles dão a ordem de compra ou de venda da ação, que vai ser intermediada também pela Bolsa de Valores, e outros investidores vão dar a ordem de compra e venda de determinada ação. Quando essas ordens coincidem, eu vou explicar um pouco melhor mais à frente, há a negociação da ação. Só que isso aqui, quando o investidor vende ação para outro por intermédio da Bolsa, a gente fala que essa negociação é no mercado secundário. E a troca das ações do dinheiro fica entre os investidores. Digamos aqui que é determinado, eu sou esse investidor aqui, que comprei as ações da Unicesumar e estou vendendo essas ações. E esse investidor vai comprar as ações da Unicesumar. Digamos você, que vai comprar de mim as ações da Unicesumar. Você vai ficar com as minhas ações e vai me passar o dinheiro. E quando eu recebo o dinheiro, esse dinheiro vem para mim. A negociação entre nós investidores. E a empresa já não recebe mais nada. Isso acontece no mercado secundário. Então que fique claro, nas negociações no mercado primário, o dinheiro vai para a empresa. Já no mercado secundário, a negociação é entre investidores. E o dinheiro fica entre os investidores. Eu comprei lá a ação por R$10, se eu te vender por 20 agora, esses R$10 que eu vou ter de lucro aí fica para mim e não segue nada para a empresa. A empresa não tem participação nenhuma nesse dinheiro. Isso acontece por meio do mercado secundário. Beleza, para você entender melhor essa questão da negociação da ação, eu entrei aqui no meu home broker e vou comprar uma ação para você ver como se dá essa negociação no mercado ali secundário. Então, aqui, como eu tenho R$19 na minha conta dos dividendos que eu recebi, logo explico que são dividendos, eu vou comprar algumas ações da Grendene aqui, ó, GRND3, as ações ordinárias da Grendene. Quando eu tenho só o código da empresa, eu estou no que a gente chama de lote padrão, e eu só consigo comprar 100 ações ou múltiplo de 100, 100, 200, 300, 400. Como eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações, eu vou comprar no lote fracionário, porque no lote fracionário eu consigo comprar de 1 a 99 ações. E para ir para o lote fracionário, eu tenho que, ao final do código de negociação aqui, ó, Grendene 3, colocar a letra F. Aí eu vou ser direcionado para o lote fracionário. Agora eu posso comprar entre 1 e 99 ações. E aqui, esse quadradinho aqui se chama, deixa eu tentar dar um zoom aqui, se chama book de oferta, que é o local onde as pessoas estão negociando as ações. Quem está comprando as ações aqui está pagando o preço de R$ 8,36. E quanto mais alto for o valor que você for colocar para comprar a ação, a ordem vai subindo nesse book de oferta. Então você vai ver aqui, ó, 8,36, 8,35, 8,34, 8,33. Se eu botar uma ordem de compra a 8,37, eu vou passar à frente dessa primeira pessoa que está negociando.
Do outro lado, eu tenho as pessoas que estão vendendo, né? Aqui essa pessoa está vendendo por 8,36, esse aqui por 8,37, 8,38, e quem vende mais barato passa à frente do book de oferta. Então quem compra mais caro passa à frente, quem vende mais barato passa à frente. Quando eu tenho o valor da compra exatamente igual ao valor da venda, ocorre a negociação. Então por isso que o preço das ações vai oscilando por meio da especulação. As pessoas especulando quanto deve pagar por cada ação ou quanto vender. Então você vai ver a todo tempo aqui o book de oferta se modificando, que é o valor das ordens que as pessoas estão comprando ou vendendo, beleza? Então eu vou aqui comprar uma ação para você ver um pouco melhor como se dá esse processo de compra. Para eu comprar, eu vou ter que ir aqui na boleta. Vou clicar aqui em cima e já vai me trazer para compra. Se eu quisesse vender, eu clicava em venda, mas como eu quero comprar, eu clico em compra. Vou colocar a quantidade de ações que eu quero para que eu consiga comprar. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Para que eu consiga comprar. Então, como eu tenho pouco dinheiro, eu vou comprar apenas 2 ações, porque meu dinheiro não é suficiente, eu só tenho R$19. 2 ações eu consigo comprar. Vou colocar o preço aqui, ó, de 8,38 para que a minha ordem passe à frente das outras e eu compre a ação o mais rápido possível. Então sempre você coloca a quantidade certa, verifica se está ok, vai ver aqui o valor da ordem, 16,76. Como eu tenho R$19, eu consigo comprar. Vou digitar minha assinatura eletrônica e vou mandar comprar a minha ação. Foi enviada a minha ordem e a minha ordem provavelmente será executada. Ok, ordem executada. Acabei de comprar 2 ações da Grendene a 8,37 cada ação. E dessa forma, a relação entre as pessoas que querem comprar e vender, que os preços das ações vão sendo formados. Se em determinado momento tem alguém querendo vender por 10, alguém disposto a comprar por 10, vai ter a negociação da ação. Caso não, caso o preço de venda não coincida com o preço de compra, não ocorrerá a negociação, não vai haver negócio. Então você viu aqui de forma prática como se dá essa negociação e como comprar uma ação. Beleza, você viu como comprar essa ação? E aí, por que as pessoas compram ação? As pessoas compram ação porque tem algumas formas de ganhar dinheiro. Uma das formas, por exemplo, é eu comprar uma ação por, sei lá, acabei de comprar uma ação da Grendene por 8,37, no futuro essa ação está valendo 10, 15, 20 reais e eu vendo essa ação e ganho dinheiro. É uma forma que eu tenho de ganhar dinheiro com a negociação com a ação. Outra forma que eu tenho de ganhar dinheiro com a negociação com a ação é por meio do recebimento do que a gente chama de proventos, que pode ser dividendos e juros sobre capital próprio. Os dividendos é a parcela dos lucros pago aos acionistas em dinheiro estabelecida no Estatuto Social da empresa, ou seja, quando você compra uma ação, você é sócio da empresa, você é sócia da empresa. Logo, quando essa empresa tem lucro e distribui esse lucro para os sócios, você tem direito a receber esse lucro, porque você é um dos donos do negócio, você é o sócio do negócio, você é o sócio da empresa. Então essa distribuição do lucro para os sócios se chama dividendos, é um valor em dinheiro que você vai receber na sua conta da corretora. Para comprar ação eu tive que entrar na conta da corretora, então por ali, quando a Grendene distribuir dividendos, eu receberei na conta da minha corretora. Os juros sobre capital próprio são também proventos pagos em dinheiros, como os dividendos, sendo, porém, dedutíveis no lucro tributável da empresa. Todos os dois aqui, tanto dividendos como juros sobre capital próprio, é distribuição de lucro. A diferença é uma questão tributária e eu vou te explicar um pouco melhor. Aqui eu tenho uma DRE, né, demonstração do resultado do exercício. Provavelmente você já deve ter visto isso em contabilidade ou alguma outra disciplina ao longo do seu curso. Ali eu tenho as receitas líquidas, menos os custos do produto vendido, eu tenho lucro bruto, menos as despesas operacionais, eu tenho lucro antes de juros e imposto de renda. Quando eu tenho, aí depois eu tenho pagamento de juros. Quando a empresa distribui juros sobre capital próprio, esse dinheiro sai daqui, como se fosse pagamento de juros. E se você olhar na DRE, a empresa aqui ainda não pagou imposto de renda quando ela paga juros. Então, quando você recebe juros sobre capital próprio, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o valor recebido. Esse valor já vem abatido, né? Você já cai na sua corretora deduzido o imposto de renda, você não precisa você ir mesmo ir lá e pagar. Mas você tem essa cobrança de imposto de renda no alíquota de 15%. Depois do pagamento tem o lucro antes do tributo sobre lucro, depois a empresa paga imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, e depois a empresa tem o lucro líquido do período. Quando a empresa distribui dividendos, ela está distribuindo aqui, ó,
do lucro líquido do período. E veja que quando ela distribui lucro líquido, a empresa já pagou imposto de renda aqui, ó. Logo, os dividendos você não precisa pagar imposto de renda. Eles são isentos de imposto de renda. Essa é basicamente aí uma das diferenças do juros sobre capital próprio para os dividendos. Juros sobre capital próprio, o investidor tem que pagar imposto de renda. Nos dividendos, o investidor não necessita pagar imposto de renda porque a empresa já abateu ali o imposto de renda, né, sobre esse valor que ela está distribuindo para os sócios. Mas basicamente a diferença é essa. Então as pessoas que compram ação, compram tanto para ganhar com a valorização quanto com a distribuição dos proventos, né, do juros sobre capital próprio e dos dividendos. Beleza, ainda os investidores, né, os acionistas, têm alguns direitos. Um dos direitos é a bonificação também, que é a distribuição de novas ações para atuais acionistas em função do aumento do capital. Excepcionalmente, pode ocorrer distribuição de bonificação em dinheiro. A bonificação muitas vezes acontece por uma manobra contábil da empresa, né? Mas é ela distribuindo novas ações para o acionista. Se você tem ações de uma empresa e ela faz uma bonificação, você pode receber novas ações proporcional à quantidade de ações que você já tem dessa empresa. E em alguns casos, essa empresa pode distribuir em forma de dinheiro também. Então, é um direito que você tem enquanto acionista. Outro direito é a subscrição, que é o direito aos acionistas de aquisição de ações por aumento de capital com preço e prazos determinados. Garante a possibilidade do acionista manter a mesma participação no capital total. E o que é a subscrição? Imagine que a empresa, que você é sócio hoje, vai lançar mais algumas ações no mercado. Então, quando ela vai lançar essas ações no mercado, ela chega para os acionistas, ou seja, as pessoas que já têm as ações dela, e fala, ó, eu vou lançar novas ações e vou te dar o direito de subscrição. Até uma determinada data, você pode comprar as minhas ações por um preço X, né? Ou seja, antes de disponibilizar as ações no mercado como um todo, ela disponibiliza essas ações para os acionistas, para as pessoas que já têm as ações dela. Então, antes de eu distribuir para todo o mercado, vocês têm o direito de comprar essas ações. A partir dessa data, essas ações vão ser liberadas para todo o mercado. Isso é comum quando as pessoas compram para não diluir a sua participação acionária, né? Ou seja, a empresa está lançando novas ações. Quando a empresa lança novas ações e mais ações estão disponíveis, minha participação vai ficar um pouco menor. Para que essa minha participação não fique menor, eu compro mais ações e continuo com a mesma participação na empresa. Então, basicamente, o direito de subscrição é o direito que você tem de comprar as ações lançadas pela empresa antes que essas ações sejam disponibilizadas para todo o mercado, né? Você tem uma prioridade na compra dessas ações, antes dela ser liberada para o mercado como um todo. Outros eventos aqui importantes de entender também sobre as ações são o agrupamento ou split, que é reduzir a quantidade de ações, aumentando o valor de cada ação. O que é isso? Às vezes a empresa pode fazer uma operação que é o seguinte, digamos que antes do split, né, antes do agrupamento, você tinha 10 mil ações de uma determinada empresa e essa ação valia R$3. Logo, 10 mil ações vezes R$3, seu capital total investido na empresa é R$30 mil. Mas aí a empresa vai fazer um processo de agrupamento, de split, ou seja, ela vai agrupar a quantidade de ações. Ela fala o seguinte, ó, o preço dessa ação está sendo negociada muito barato, por R$3. Vamos agrupar o preço da ação, agrupar a quantidade de ações e aumentar o preço dessa ação. Então, digamos que agora, você, depois do split, né, ou do agrupamento, você vai ter apenas 1000 ações, só que essa ação passou a valer R$30. 1000 ações vezes R$30, R$30 mil. Veja que você continuou com o mesmo capital investido na empresa, você não perdeu nada, só fez o quê? Agrupou a quantidade de ações, diminuiu a quantidade e aumentou o valor dessas ações, para essas ações terem um valor mais alto no mercado. Mas veja que para você, enquanto investidor, isso não mudou nada, é só uma manobra que a empresa faz quando suas ações estão sendo negociadas a um valor muito baixo. Só que pode ocorrer o processo inverso, o desdobramento ou split, né? Que é o aumento da quantidade de ações, reduzindo o valor da ação. Digamos que antes do split ou do desdobramento, você tinha 1000 ações de uma empresa e cada ação estava valendo R$100. Logo, você tinha R$100 mil investidos nessa empresa. Aí a empresa vai e faz um desdobramento, um split, ou seja, aumenta a quantidade de ações. Agora, ao invés de você ter 1000 ações, você vai passar a ter 4.000. Só que ao invés da ação valer R$100, por exemplo, ela vai passar a valer 25. Vamos deixar o valor dela mais barato para ficar mais fácil de ser negociada no mercado. Então, 4.000 ações a R$25, R$100 mil. Veja que em ambas situações o valor do seu capital investido não mudou, só ocorreu uma variação na quantidade de ações e no preço para ficar melhor negociável
no mercado. Então, tanto no agrupamento quanto no desdobramento, seu capital investido na empresa não foi alterado. Então, você não vai ser impactado pelo agrupamento ou desdobramento. É só uma manobra que a empresa faz para ter melhor negociação das suas ações no mercado. Então, é comum muitas vezes você ir dormir com a sua ação valendo, sei lá, R$100 e acordar com a ação valendo 20 e você ficar desesperado sem saber o que foi. Pode ser que tenha acontecido um processo desses aqui, beleza? Então sempre ficar atento a isso. E quando você vai investir em ação, você vai ter que pagar alguns custos, né? Nada é de graça. E os custos que a gente tem na negociação com ações são emolumentos de liquidação, que é cobrado dos investidores para cobrir os custos operacionais da Bolsa de Valores. Ou seja, quando você dá uma ordem de compra ou de venda, sobre a sua ordem vai ser cobrado uma taxazinha ali. É aquela taxa que é chamada de emolumento, é cobrada pela Bolsa de Valores por estar intermediando essa negociação. Então, nesse momento que eu comprei ações da Grendene, foi cobrada os emolumentos, um pequeno valor, um percentualzinho ali sobre a minha ordem de compra. Existe também a corretagem, que é o custo pago para as corretoras pelas operações executadas. Existem corretoras que vão te cobrar quando você dá uma ordem de compra ou de venda. Algumas cobram um valor fixo, algumas cobram um percentual sobre o valor da ordem. E hoje em dia algumas nem cobram. Acabei de fazer uma compra de ação ali e não me foi cobrado nenhum valor de corretagem. Paguei os emolumentos, porque os emolumentos vão para a Bolsa de Valores. Já a corretagem, que é para a corretora, aquela corretora que eu comprei, que é a Clear, não me cobra nenhum tipo de corretagem. Outra taxa também que às vezes acontece é a taxa de custódia, que é cobrada pelas corretoras dos investidores para cobrir os custos operacionais junto à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Atualmente também eu não me recordo nenhuma corretora que cobre custódias, as corretoras zeraram custódias, então até essa corretora que eu acabei de fazer a compra também não foi cobrada custódia. Então eu não paguei nem corretagem, nem custódia, mas pode ser um custo aí que você encontra em alguma corretora, que são custos cobrados pela corretora. Logo, emolumentos e liquidação é cobrado pela bolsa, corretagem e custódia vai ser cobrado aí pela sua corretora. E aí, outro custo que a gente tem, né, outro valor que a gente vai ter que pagar é o imposto de renda, né? Quando você negocia ações, você tem que pagar imposto de renda. E aí a gente tem que identificar que existem dois tipos de operação. As operações que a gente vai chamar de operações de day trade e as operações que a gente vai chamar de normal. O que é isso? As operações de day trade é quando você compra e vende uma ação dentro do mesmo dia, porque a gente chama de day trade, né? Day de dia. Comprei uma ação hoje, vendi hoje, isso é um day trade. Comprei uma ação hoje, vendi amanhã, ou vendi depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, isso a gente vai chamar de operação normal aqui, para identificar melhor o imposto de renda. Então, comprei a ação e vendi no mesmo dia, é day trade. Comprei a ação hoje e vendi no dia seguinte, daqui a um mês, é uma operação normal. E para a cobrança de imposto de renda, existe diferença. Nas operações normais, ou seja, aquelas que não são day trade, a alíquota de imposto de renda é 15% sobre o ganho de capital. Comprei uma ação por 10, por exemplo, vendi por 20, sobre esse ganho de capital aí eu vou ter 15% de imposto de renda. Além disso, eu tenho um imposto de renda na fonte de 0,005, que a gente chama de dedo duro, né? O imposto que é cobrado para fiscalizar as negociações com ações e depois é o governo federal, né, a Receita Federal, verificar se você está pagando realmente seus impostos de forma correta. Então, esse é o imposto que a gente chama de dedo duro. Quando a negociação é de day trade, comprei ação e vendi no mesmo dia, a alíquota de imposto de renda é 20% sobre o ganho de capital e o imposto de renda na fonte, né, o dedo duro, é 1%. E aí tem uma coisa bem interessante aqui nas operações normais. Venda de ações no mercado à vista de bolsa de valores em um mês com valor igual ou inferior a 20 mil não incorrerão em recolhimento de imposto de renda. O que é isso? Para day trade, isso não é válido, só é válido para operações normais. Se dentro do mês tenho várias ações e vendi até 20 mil, né, ou 20 mil ou menos que 20 mil dentro de um mês, eu estou isento de imposto de renda. Eu não preciso pagar imposto de renda de 15%. Se eu vendi acima de 20 mil, aí eu tenho que pagar imposto de renda. Mas para operações normais, operação day trade, independente do valor que eu negociar dentro do mês, eu vou pagar imposto de renda. E para você entender um pouco melhor como se dá essa cobrança de imposto de renda, eu trouxe um exemplo prático aqui. Então, vamos ver uma operação normal aí. Digamos que você tem 1000 ações e vendeu essas ações dentro de um mês por
R$30. Logo, 1.000 ações vezes R$30, você vendeu por um valor total de R$30.000. Só que sobre essa negociação, você vai pagar emolumentos. Lembra lá que eu falei que é o valor que você paga para a bolsa? 0,305% sobre o valor da venda, que daria 9,15. Digamos que você pagou R$10 de corretagem, custódia não teve e o imposto de renda retido na fonte, como é a operação normal, é 0,05% sobre os 30 mil, que vai dar 1,50. Logo, quando você vai pagar o seu imposto de renda, você pode abater os custos que você teve, porque você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Você vendeu por 30 mil, né? Só que você pagou 9,15 de emolumento, R$10 de corretagem e 1,50 de imposto de renda na fonte. Logo, o valor líquido aí que você vai receber, que você ganhou, foi R$ 29.979,35, né? Que é 30 mil menos esses valores que você pagou. Digamos que você tinha comprado essas ações por R$27.000. Você pagou R$27 em 1.000 ações, 27 mil. Logo, quanto foi o seu ganho de capital? Eu vendi por R$29.979, só que eu comprei por 27. O meu ganho de capital vai ser R$2.979,35. Vou pagar 15% de imposto de renda sobre esse valor, sobre o ganho de capital, que vai dar R$446,90. Logo, meu lucro líquido vai ser R$2.532,45. Isso em uma operação normal. Quando é day trade, comprei e vendi no mesmo dia, aí a operação muda. Digamos que eu vendi R$30.000, o valor total de venda. Os emolumentos de day trade é um valor diferente, é 0,023%, que vai dar R$6,90. Corretagem é R$10, eu botei no exemplo aqui, não teve custódia, o imposto de renda na fonte foi 1%, R$300. Logo, meu valor líquido vai ser o valor da minha venda, menos esses gastos que eu tive aqui, ó, 29.683,10. O custo de aquisição, digamos que foi 27, meu ganho líquido foi 2.683,10. O imposto de renda foi de 20%, porque é day trade, eu vou pagar 536 de imposto de renda. Logo, meu valor líquido, meu lucro líquido é 2.146,48. E as ações têm uma peculiaridade, pessoal, diferente da renda fixa, as ações você mesmo tem que pagar o imposto de renda. Você faz todo esse cálculo aqui, entra no site da Receita Federal, gera a DARF, né, gera o boleto para pagar. Então você que faz tudo, gera esse boleto, vai lá e paga, e é assim que acontece o pagamento de imposto de renda. Não é abatido na fonte como acontece na renda fixa, né? Então você mesmo tem que gerar o seu imposto e você mesmo pagar. E você tem que gerar de forma correta. Lembre-se que se você pagar errado, o governo já bateu aqui, ó, 0,005 na fonte, por exemplo, que é o dedo duro, né? O governo já está de olho nas suas negociações. Quando você negocia, ele já bate uma parte na fonte para saber o quanto você está negociando e para ver se depois você está pagando imposto de renda de forma correta. Outros fatores importantes a entender aqui é o nosso índice Bovespa, né, que é o Ibovespa, é o mais utilizado e mais importante índice brasileiro, composto pelas ações de maior liquidez da Bolsa de Valores nos últimos 12 meses. A carteira é revisada ao final de cada quadrimestre. O que é o índice Bovespa, pessoal? É uma carteira teórica que tem várias ações ali dentro, né? Essas ações são as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Então, quando você vê falar assim, o índice Bovespa subiu, o índice Bovespa caiu, quer dizer o seguinte, que aquelas ações que estão dentro da carteira do Ibovespa tiveram uma alta, né, de modo geral, uma alta ou uma queda. Pode ser que algumas ações tenham subido e outras caído, mas de forma geral, as ações juntas de um conjunto do índice subiram ou caíram. Então, quando a gente vai falar o índice Bovespa caiu, é que as ações que compõem o índice Bovespa, de forma geral, caiu. Ou seja, algumas subiram, outras caíram, mas de forma geral, as ações caíram. Então, isso que é o índice Bovespa, uma carteira teórica que vai refletir as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Outro fato comum também que aconteceu bastante aí na Bolsa foi o Circuit Breaker nesse ano, né? Sempre que é acionado, interrompe o pregão. No Bovespa é acionado sempre que o índice Bovespa atinge uma queda de 10%. Ele para 30 minutos. O que é isso? Digamos que o índice Bovespa caiu, ou seja, teve alguma notícia, alguma coisa, o coronavírus a gente viu bastante. Se o índice Bovespa cair muito, cair 10%, por exemplo, a bolsa interrompe por 30 minutos, ela para de negociar, trava as negociações. Espera o mercado se recuperar, depois de 30 minutos volta a negociação. Se o índice ainda cair mais 15%, paralisa mais uma hora. É um mecanismo de defesa. Isso foi criado aqui depois do crash da Bolsa de Nova York, lá em 1929. Então, o ciclo de break nada mais é do que travar as negociações com ações, caso o preço das ações caiam muito aqui, né? Caiam 10%, por exemplo. Beleza? Então isso é importante porque a gente viu bastante ao longo desse ano.
E aí, quando você vai comprar as ações, tem algumas formas de você analisar, né? Existe análise técnica e análise fundamentalista. Análise técnica ou análise gráfica é o estudo dos movimentos passados dos preços e dos volumes de negociação de ativos financeiros com o objetivo de fazer previsões sobre o comportamento futuro dos preços. Que é isso? As ações, a todo momento vão sendo negociadas. Você viu lá como se dá a formação do preço da ação. E aí os analistas técnicos pegam essa oscilação passada do preço, colocam em um gráfico e com base nessa oscilação passada faz previsões futuras. Identificam a melhor hora de comprar ou vender as ações, com o melhor preço em momentos de curto prazo, geralmente aí dentro de minutos, né? Comprou a ação agora, daqui a 10 minutos a ação subiu 10%, você vai e vende, por exemplo. Então, pode ser dentro do mesmo dia, day trade, pode ser em dias diferentes, como swing trade, position trade, e aí são alguns tipos de análise que a gente tem. É bastante comum a análise gráfica a partir dos gráficos de candle, né? Que são esses quadradinhos aqui que podem ser verdes, que são os candles de altas, e podem ser vermelho, que é o candle de baixa. Aí eu vou te explicar melhor, de forma prática, o que são esses candles e como eles funcionam. Bom, eu estou aqui com os candles, né? Esse aqui é no gráfico que eu peguei aqui na minha corretora, os candles da Grendene. Esses candles, eles podem ser verde ou vermelho. Quando o candle, cada candle desse representa um determinado período, né? Eu coloquei aqui um candle de dia. Então, cada barrinha dessa aqui, ó, representa um dia de negociação. Poderia colocar mensal, poderia colocar semanal, de 5 minutos, ou seja, cada barrinha dessa vai representar um período de tempo, né? O que é que os candles verdes quer dizer? Os candles verdes quer dizer o seguinte, que o preço da ação naquele período, no exemplo aqui dia, começou sendo negociada com esse valor aqui, ó, na pontinha do candle de baixo, ou seja, nesse exemplo aqui, a 6,38, ou seja, no dia 18/5/2020, a ação da Grendene começou a ser negociada no dia a 6,38, só que ela teve uma alta e terminou o dia sendo negociado a 6,79 mais ou menos. Então é um candle de alta, começa embaixo aqui, aqui embaixo é o valor que ela começou a ser negociada e em cima é o valor que ela fechou. Já essa listrazinha no meio quer dizer o maior preço e o menor preço que foi negociado. Então o maior preço que ela foi negociada nesse dia é nessa cabecinha aqui dessa listra, que seria 6,86. E o menor preço nesse dia foi aqui embaixo, 6,35. Já os candles vermelhos aqui, por exemplo, representam o candle de baixo. Ele fala o seguinte, ó, nesse dia aqui, por exemplo, no dia 24/4, a ação da Grendene começou o dia sendo negociada aqui a 7,60, mas fechou em baixa com o valor de 7,24. E dentro do dia, o preço mais alto que ela foi negociada foi, deixa eu pegar aqui, 7,63, e o preço mais baixo, que é a pontinha dessa lista aqui, ó, aqui embaixo, foi 6,84. Então, o candle vai representar aí a abertura e fechamento dado um período, e os investidores, eles pegam esses candles aqui, analisam o histórico deles, ó, e identificam a melhor hora de comprar ou vender as ações, com base em diferentes tipos de métodos e técnicas aí. Se eu colocar um candle aqui de 1 minuto, é capaz de você ver o candle sendo se formado, né? Porque como a bolsa está aberta, você vai ver em cada 1 minuto o que é que vai acontecendo com o preço da ação. Então daqui a pouco, daqui a 1 minuto já se formou um candle, tá vendo? Esses candles vão sendo ajustados aqui com base no preço de negociação da ação. Já os analistas fundamentalistas analisam o preço justo de uma ação fundamentado na expectativa de lucros futuros. Lucros futuros, empresas do mesmo setor, setores diferentes, análises conjunturais, considerando variáveis internas e externas a empresas e suas influências sobre o valor da ação. Basicamente, o analista fundamentalista vai comprar ação para ser sócio do negócio, para ser sócio da empresa pensando no longo prazo. Porque no curto prazo, o preço da ação oscila. No longo prazo, o preço da ação tende a seguir o lucro, né? Se a empresa tiver lucros crescentes, o preço da ação vai crescer também. E aí as pessoas vão analisar essas boas empresas que têm possibilidade de crescimento no longo prazo e vão comprar essas empresas. A análise fundamentalista parte de 2 princípios. Uma análise mais quantitativa, que vai mensurar ali os balanços da empresa, as demonstrações, se a empresa tem lucro, se a empresa está endividada, como é que está a receita da empresa, etc. E aí vão analisar esses indicadores financeiros de forma quantitativa e vai ter análise qualitativa, que é o setor que a empresa está, a governança do negócio, se a empresa tem perspectiva de crescimento realmente no longo prazo, se os produtos da empresa são produtos que vão existir daqui a 2, 10, 20, 30 anos. Então é realmente analisar a empresa como um todo e identificar se vale a pena ser sócio do negócio, se os fundamentos da empresa nos fará comprar essa ação, beleza?
E aí a gente viu aqui hoje o que é o IPO e os tipos de ações, forma de ganho com os investimentos em ações, os custos envolvidos na negociação e as escolas de análise. Por essa aula é isso, espero você na live para a gente debater muito mais sobre essas ações e entender melhor ainda. Então, grande abraço, te vejo na live. EAD, Unicesumado, meu jeito